Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje, nós meditamos o Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos de 18 a 21. Neste Evangelho, nós vemos Jesus falar: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. E por que Jesus está falando desse ódio do mundo? Dessa mundaneidade que odeia ele? Ora, Cristo incomodou. Cristo incomodou porque trouxe a verdade, a sua luz que iluminou a mentira, a escuridão, as trevas. Desmascarou toda a vivência distorcida da fé daquelas pessoas na sua época. Cristo incomodou. E o cristão também, no seu tempo, aquele que vive um autêntico processo de conversão e que se esforça para caminhar fazendo a vontade de Deus, também vai incomodar. É por isso que o Senhor diz: se o mundo vos odeia, sabei também que primeiro me odiou a mim. Mas veja bem, o mundo pode nos odiar, mas o cristão, ele não deve odiar, ele deve amar. Ele deve perdoar, ele deve fazer o bem, ele deve ter paciência, ele deve ser manso e humilde, ele deve pagar inclusive o mal com o bem. Eu sei que isso é difícil, mas lembremos que o Cristo é o referencial. E o Cristo fez isso. O Senhor nos ensina isso. Peçamos as luzes do Espírito Santo para que nós tenhamos força para, diante das incompreensões do mundo, respondermos com caridade, com paciência, com humildade. Agora, meu irmão, minha irmã, ser cristão é apontar as contradições do mundo. Não porque você vai ser um moralista que vai sair por aí apontando o dedo para os outros ou querendo enfiar Jesus goela abaixo dos outros. Não. O cristão é alguém que respeita os outros. E não é para a gente sair por aí julgando ninguém, não. Mas o teu empenho de viver a fé é o testemunho que incomoda o mundo. O teu esforço de fazer a vontade de Deus é o que incomoda o mundo. Porque o mundo, ele está apegado ao materialismo. E nós vivemos num desapego de si, das coisas, das pessoas, das situações. Isso incomoda. O mundo, ele está apegado aos prazeres. E nós cristãos acreditamos no autodomínio e que as pessoas têm que ter limite, que você não pode satisfazer todos os prazeres, porque senão, do contrário, você acaba machucando, você acaba também tornando as pessoas coisa. Então não dá para satisfazer todos os prazeres, é preciso ter limites. O mundo, ele defende a mentalidade do aborto. E o cristão incomoda porque ele defende a vida desde a sua concepção até o seu ocaso, no caso, na velhice. O mundo, ele prega a competição, a rivalidade. E o cristão, ele acredita na fraternidade, na solidariedade. Ele acredita na partilha. Por isso incomoda.
O mundo vive uma cultura de morte e por isso combate o cristão. Porque nós somos, como dizia ali o velho Simeão a respeito de Jesus, quando Jesus é apresentado no templo, Simeão diz que Jesus seria um sinal de contradição. Por isso, aquele que segue o Cristo também se torna sinal de contradição para o mundo. Nós devemos ser esse sinal de contradição. Um mundo que odeia, nós contrariamos o mundo com o amor. E por isso incomoda. E por isso o Senhor nos diz no Evangelho: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Um mundo que vive na lógica do orgulho se sente incomodado e nos odeia porque o cristão ele é chamado a ser humilde, a ser simples. Um mundo que vive na lógica do egoísmo e estimula isso na mente e no coração das pessoas, se sente contrariado quando o cristão apresenta a empatia. O que é a empatia? É colocar-se no lugar do outro. É sair de si. É ter compaixão também, ou seja, sofrer com o outro. E isso contraria o egoísmo. E por isso incomoda. E é por isso que o Senhor nos diz no Evangelho hoje: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Por isso, não tenhamos medo. Sigamos o caminho de Cristo, sejamos sinal de contradição. O mundo que hoje vive sobre a égide da intolerância, muitas vezes nos odeia porque nós pregamos a tolerância, porque nós aprendemos que é preciso dialogar, ter paciência, ser misericordioso, ter compaixão. Um mundo que hoje vive sob a égide do relativismo, da mentira, nos odeia porque nós pregamos a verdade que vem de Cristo. Cristo que é caminho, verdade e vida, verdade que nos liberta. Por isso o mundo nos odeia. E é natural que isso aconteça, não se escandalize com isso, nem tenha medo disso. E tomara que você seja um tipo de cristão, um tipo de católico que incomoda, não porque você é alguém implicante e vive julgando, condenando e vive pegando no pé das pessoas, não. Mas porque você, com seu esforço de viver a sua fé, de ter a sua vida de oração, de confessar, de comungar, de ir à missa, de rezar, de fazer a vontade de Deus, esse esforço é que acaba apresentando para o mundo as suas contradições e incomodando. É esse o incômodo que nós devemos gerar no mundo. E fiquemos felizes quando fazermos isso, porque assim nós vamos estar dando o nosso testemunho de cristãos. E quem sabe, a partir desse testemunho, quantos outros também contagiados pelo nosso esforço de viver a fé, também desejem viver conosco a fé em Jesus Cristo. Por isso, não se espantem, nem se perturbem, se o mundo vos odeia. Sabei, meu irmão, minha irmã, que o mundo odiou primeiro Jesus Cristo. E os cristãos, infelizmente, também serão odiados pelo mundo. Mas nós não devemos nos deixar abater por isso. E devemos responder a esse ódio com amor, com paciência, com compreensão, com misericórdia, com a prática do bem. Porque assim o nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo agiu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.